Você sabe por que o Light perdeu? Não sei. Mas será que você sabe mesmo? Eu não tô falando aqui quando ele caiu lá no armazém contra o Nier, ou até contra o L, né, naquele episódio 2, famoso episódio 2, quando o L descobre aonde a figura do Kira estava no Japão e reduziu todas aquelas possibilidades. Eu vou trazer um ponto aqui pra você diferente. A gente considera essas, mas eu vou trazer um ponto diferente. E pra gente entender, a gente vai precisar voltar um pouco e analisar como o Light jogava esse jogo de xadrez contra o mundo. Tá preparado? Então vem comigo e vamos pro vídeo. Fala galera, Giovanni aqui e você está no Cinema no Sofá. Galera, antes de começar eu peço que você se inscreva no canal, deixa aquele likezão, ativa o sininho, pra quê? Pra você não perder nada e ajuda demais a gente. Dito isso, vamos lá. Galera, para entender a história do Light a gente precisa voltar lá no início, antes do Death Note, lá atrás. O Light ele vivia aquela vida tediosa e quando ele pegou o Death Note, ele viu no caderno uma tentação perfeita para conseguir quebrar essa monotonia, né? E a primeira coisa que passou pela cabeça dele foi o seguinte: eu fui o escolhido. O Light ele tinha muito dessas, né? O cara é louco. Ele acreditava que a sua inteligência, a sua disciplina, a sua moral rígida era a razão do Ryuk ter deixado o caderno no mundo humano. Olha a prepotência, né? Só que o Ryuk ele já deixou claro por várias vezes durante o anime, né? Que aquilo não passou de um acidente, não tinha um destino, não era uma escolha divina. O Light ele estava lá no lugar errado, na hora errada. E esse aqui foi o primeiro erro dele, acreditar que sua vitória já estava escrita pelo destino porque ele foi o escolhido, né? E segunda parte do equívoco dele, do grande equívoco dele, foi o seu sentido de justiça totalmente distorcido. Vamos lá. No começo, se você for ver bem, lembrar, parecia que ele queria livrar o mundo de criminosos, né? Só que rapidamente ficou claro que não era sobre justiça, era sobre poder. Ele queria ser temido, ele queria ser admirado, né? Reverenciado como um deus. Eu sou o único que pode. Eu vou fazer isso. Usando Death Note, eu vou mudar o mundo. E nesse processo, ele passou a matar qualquer um que atravessasse o seu caminho, mesmo que fosse um inocente. Policiais, agentes do FBI, até gente que estava tentando proteger outras vidas, o Light ele tava, foda-se, os meios justificam os fins. E ele não estava construindo um novo mundo, se você for olhar. Na verdade, ele estava destruindo o que já existia e colocando um aos moldes dele, como um deus mesmo, como ele mesmo colocava. Só que ao mesmo tempo, ele sabia também jogar o cartão da vítima. Você lembra também, né? Muitas vezes ele se colocava como alguém injustiçado, até mesmo diante da força-tarefa da polícia, né? Esse desequilíbrio fazia as pessoas se aproximarem dele, quase que um psicopata, sem suspeitar de nada dele. Aí, a partir daí, a sua superioridade, ela só crescia. Porque depois que ele conseguiu derrotar o L e assumir o posto de novo L, ele começou a se sentir inalcançável, porque ele respeitava o L. Ele achava o L e era, de fato, um oponente à altura. E quando ele venceu, ele ficou grandão, né? Antes, por exemplo, ele escondia cada passo dele, ele pensava duas vezes antes dele agir. Depois disso, a confiança alta demais que ele teve acabou virando um descuido. Porque apesar da inteligência e também do autocontrole, o Light ele tinha uma fraqueza que fica muito clara durante o anime, né? Uma fraqueza que levou ele à derrota, que é o ego dele. É sobre isso que a gente está falando. Sempre que seu senso de superioridade era ameaçado, por exemplo, ele perdia a compostura. Isso, inclusive, fica claro em alguns confrontos que ele teve com L, e fica mais evidente ainda quando ele implora lá a ajuda da Takada e da Misa. Ali, a imagem de Deus que ele tinha, que ele carregava, já não sustentava tanto. Era só um cara que às vezes até parecia desesperado, né? Ele passa a confiar também cegamente no Mikami, a subestimar o Nier e tratar o Melo como também um adversário menor, porque você lembra que eu falei? Que ele respeitava o L, esses dois aqui pra ele, na visão dele, era bucha. Era bucha. Só que é o seguinte, o Melo foi justamente quem praticamente abriu a brecha definitiva pro Nier. Por quê? Porque o sequestro que foi orquestrado pelo Melo não só custou a vida do pai do Light, que mexeu com todo mundo, mas também, mais importante até, vamos dizer assim, para a história, o Death Note temporariamente. Porque com eles pegando o Death Note, revelou aquelas regras falsas que tinham no caderno que o Light tinha implementado. E quando o Melo ele morre, o Mikami, sem ter aquele mesmo cuidado que o Light, ele acaba expondo o verdadeiro Death Note para o Nier. Ali, praticamente o jogo já estava perdido nesse momento. Mas talvez a parte mais sombria da trajetória do Light seja a manipulação que ele tinha, né? E era cruel mesmo.
Ele usava pessoas com peça de xadrez assim, na caruda mesmo, e foda-se. A Mizamani, por exemplo, o Light nunca gostou dela, ele nunca amou ela. Ele usava o sentimento que ela tinha por ele para garantir a vantagem. Foi ele que orquestrou, por exemplo, a morte do Eri, manipulando o Shinigami Rain, e acabou que deu naquilo que deu, né? O plano perfeito, ele se livrou de um inimigo poderoso, ainda conseguiu, nesse processo, o Rain morreu, e encurtou a vida da Misa, né? Curtou, porque ela usou os olhos do Shinigami e aí cortou a vida dela. Ou seja, ele fez tudo isso, como eu posso dizer, o fim justifica os meios pro Light, né? Ele não só manipulava, inclusive, humanos, como ele também manipulava deuses da morte. O cara, ele tava num nível, assim, muito acima. Só que no final, o que sobrou pra ele foi o fracasso. A gente vê isso. No final, ele mostra que o Light ele nunca foi o deus. Ele acreditava ser um deus, inclusive que era ter poder, controle e medo sobre os outros. Só que ao escolher combater o mal com mais maldade, ele se transformou exatamente no que ele dizia odiar. Aí, a sua morte ela não foi grandiosa, também não foi divina. Ela foi ridícula, se você for ver, porque ele foi baseado, saiu correndo desesperado, todo mundo olhando pra ele daquele jeito, né? Correndo sozinho, e só restava quem? O Ryuk. Ele mesmo, anotando o seu nome no caderno e cumprindo a promessa que sempre esteve ali desde o início. Light. Foi interessante. Pois é, e quem venceu o Light, no final das contas, se vocês forem parar para olhar para essa ótica, não foi o L, não foi o Nier, não foi o Melo, não foi o descuido do Mikami, foi o seu próprio ego. Ele realmente acreditava ser escolhido, só que no fundo, ele nunca passou de um cara comum, como o Ryuk disse, na hora errada, no lugar errado. É isso. Pois é, galera, vocês já tinham parado para analisar esse lado, por essa visão do ego dele? Vocês acham, inclusive, que o Light foi vítima do próprio ego? Ou vocês acham que ele teria caído de qualquer forma, cedo ou tarde? Deixa aqui nos comentários se você concorda com a gente ou não. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar o sininho, porque ajuda demais a gente. E se você ficou comigo até agora, eu agradeço demais. Até a próxima. Fui!